Eu saúdo os irmãos e as irmãs na paz do Senhor Jesus. Estamos na presença do Senhor nesta manhã, para juntos, mais uma vez, ouvirmos o Senhor Deus falar. E já temos ouvido nesta manhã, quando Ele diz, quão maravilhoso Ele é. Estando em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tito, para nós pensarmos alguns versículos da palavra de Deus, nesta manhã, que o Senhor nos concede. Eu agradeço ao pastor Oséias, por ter lembrado o nosso nome para nesta manhã estar ministrando a palavra. Com tantos obreiros na casa do Senhor, um nome quando é lembrado, isso é muito gratificante diante de Deus e da nossa pessoa também. Muito obrigado, pastor. Tito capítulo de número 3, verso 5, como base de nosso pensamento nesta manhã. E os irmãos têm ampla liberdade de glorificar o Senhor. Afinal de contas, nós já estamos na casa do Senhor. E na casa do Senhor, a Bíblia diz que há liberdade. Aleluia. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Amém? Poderia sentar louvando o Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. Glorificado é o nome dEle. O versículo de número 6, ele diz assim: e Ele derramou ricamente sobre nós tudo isso que nós lemos pelo Seu Filho chamado Jesus Cristo. E o verso de número 8, ele confirma essas palavras dizendo assim: proclamamos a palavra com firmeza, para que os que creem produzam ou apliquem boas obras. Que lindo, pai. Aleluia. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão e irmã. Quem você era? Quem você é hoje? Aleluia. Pense um pouquinho lá dentro de nós. Pensemos um pouquinho lá dentro de nós. Quem eu era? E quem eu sou hoje? Aleluia. E a Bíblia traz um monte de conceito para nós nessa manhã sobre isso. Geração eleita. Povo escolhido. Adorador. Comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Resgatados, adquiridos, enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia. Escravos um dia, filhos hoje. Quem você era? Justificados. Quem você era? Filhos. Aleluia. Pela ação do Espírito Santo nós fomos, não com obras de justiça que nós tivéssemos praticado. Eu sou justo, pastor. Não. Mas a misericórdia dele, meu irmão, me alcançou e te alcançou. E a Bíblia vai dizer no livro de Lamentações que essa misericórdia, elas se renovam todo dia. Todo dia, eu penso assim, pela manhã, o balde que estava cheio, e novamente o Senhor começa a encher até chegar ao limite. Ela é renovada todas as manhãs. A misericórdia do Senhor não termina. Ela se renova para comigo e para com você. Isto por ação de quem? Do Espírito Santo que foi deixado para mim e para você. Meu irmão e minha irmã.
Então, pela ação do Espírito Santo, nós vamos discorrer alguns versículos dentro da Bíblia Sagrada e vamos ver o que o Espírito Santo pode fazer comigo. Primeiro, ele pode nos tornar uma nova criação. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor. É a ação do Espírito Santo. Eu era velho, mas agora sou novo em Cristo Jesus. Pela ação do Espírito Santo em minha vida, meu irmão e minha irmã, nós andamos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4 está escrito: fomos, pois, sepultados com ele pela morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos para a glória do Pai, assim também eu e você devemos andar em novidade de vida. Aleluia, você é filho, você é filha, você estava condenado antes, agora Deus nos chama para um encontro com Ele, pela ressurreição, pela nova ressurreição, vamos entender assim, quando nós somos sepultados com Ele pelo batismo, a partir de agora então eu ando em novidade de vida, aleluia. Marcos 16, 15 diz assim, e ele diz então, por conta disso você vá, prega o evangelho a toda criatura. No verso seguinte ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, existe uma condicional para a nossa salvação, é crer, e nós cremos no Senhor, nós somos batizados nas águas como mandamento, mas nós somos batizados também em Cristo, pela morte dessa vida que nós vivíamos, e retornamos em uma vida nova para com o Senhor. Isso é andar em novidade de vida. Oxalá que a palavra entre no seu coração nesta manhã. Tem alguns que dizem que eu falo muito rápido, mas irmãos, o Espírito Santo ele traduz, né, Valmir? Ele traduz a palavra e penetra no seu coração. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito de uma palavra de Pedro, quando ele fala lá no capítulo 10, verso 44, quando ele diz assim, e Pedro ainda estava falando, e o Espírito Santo já estava sendo derramado. Aleluia, então se o Espírito Santo for derramado no teu coração nessa manhã, deixa ele te usar, irmão. Nós estamos num tempo de renovação espiritual, nós estamos num tempo em que nós queremos falar em novas línguas, nós temos um tempo em que nós queremos ver homens e mulheres levantando e profetizando dentro da casa do Senhor. Aleluia, é tempo de renovação, é tempo de renovação. Efésios no capítulo de número 1, continuando esse mesmo pensamento de reviver, esse mesmo pensamento de ressurreição espiritual, lá em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz assim, e vos vivificou, estando vocês mortos. Mortos em quê, pastores? Mortos em quê, igreja? Em ofensas e pecados. Então vamos entender o conceito de ofensa. Ofensas são faltas, são ultrajes, são agravos, são desfeitos, que nós muitas vezes tínhamos feito para com o Senhor, mas Ele nos perdoou. E agora o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que confronta a palavra do Senhor. Então tudo que está confrontando a palavra de Deus, para Deus é pecado, mas Ele nos vivificou. Vivificar quer dizer tornou a dar vida. Nós estávamos mortos por conta disso, lá desde Adão. Mas Ele me encontrou e Ele te encontrou. Paulo vai falar, nesse contexto de uma salvação, e essa salvação concedida para nós pela graça, implantada em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Ele vai mostrar para nós o que nós éramos no passado. Ele vai dizer para nós o que nós somos no presente. E Ele vai apontar para o que nós seremos lá no futuro. Aleluia! Isso é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. No versículo de número 2 do capítulo 2 de Efésios, ele vai continuar dizendo assim, que nós andávamos segundo o curso do mundo. Nós estávamos guiados segundo o príncipe das potestades do ar, que operam nas regiões celestiais.
Aquelas, irmãos, que muitas vezes não deixam a minha oração e a tua oração chegar ao trono da graça. Nós vimos isso pela oração de Daniel. Daniel incessantemente estava orando ao Senhor. A oração dele parece que não chegava. A resposta parece que não vinha. Por quê? Porque existe uma potestade no ar prejudicando o nosso encontro com o Senhor. Mas nesta manhã, pela ação do Espírito Santo, a tua oração vai ser respondida. E o Senhor vai repreender todas essas potestades. Ainda no versículo 2 diz que nós, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, nós estávamos prejudicados por conta disso. No verso 3, ele vai dizer, andávamos nos desejos da nossa carne. E carne aqui é velha natureza. Quando a velha natureza mandava na nossa vida, nós estávamos sendo guiados por ela. Mas agora, a Bíblia diz que quando nós ressuscitamos novamente com Cristo pelo batismo, nós fomos introduzidos nele. Então nós adquirimos uma nova criatura, uma nova natureza. E agora nós estamos voltados para o Senhor. E pelo Senhor andamos. Aleluia. No versículo 4 ele fala, Deus da misericórdia. Imagine você, irmão, imagine eu, se não fosse a misericórdia do Senhor, será que nós estávamos assentados neste lugar? Será que nós estávamos aqui se não fosse a misericórdia do Senhor? Mas a ação do Espírito Santo envolveu a minha vida e a tua vida. E Ele nos concedeu o direito de estarmos na presença dEle. Aleluia. Pela ação do Espírito Santo nós recebemos um novo coração. Ezequiel capítulo de número 36, verso 25 diz assim, então aspergirei águas puras sobre vós e ficareis purificado, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos perdoarei. Ídolos aqui é adoração, é idolatria, é tudo aquilo que vem, que nós temos e que afasta o sagrado da nossa vida. Isso é idolatria. E muitas vezes nós somos cristãos de carteirinha e ainda temos alguns ídolos que precisam ser retirados da nossa vida para que o poder e o nome dele seja glorificado, para que a ação dele seja grande na nossa vida. E essa ação precisa ser pedida para o Espírito Santo, que nos conduza a uma vida de santidade, uma vida de purificação, para que a palavra dele e ele seja manifestado em nossos corações. Verso 26 de Ezequiel 36 diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E no 27 ele diz, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardem os meus juízos. Que lindo, aleluia. Guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, só acontece na minha vida e na tua vida, se nós estivermos sendo guiados, conduzidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Pela ação do Espírito Santo, nós recebemos um novo Espírito, como diz. A palavra de Deus que eu li nessa manhã fala assim, que não é por obras de justiça, mas é segundo a misericórdia. Ele nos salvou. Outra tradução diz, Ele nos resgatou. Aleluia. Mediante a lavagem da regeneração. Então o resgatar do homem velho em uma nova criatura é obra exclusiva do Espírito Santo. Pastor Oséias não consegue mudar o teu viver, Pastor Barbosa não consegue mudar o teu viver, a tua esposa não muda o teu viver, o teu esposo não muda o teu viver, mas o Espírito Santo na tua vida muda o teu viver, e você é transformado em um homem de Deus, que se alegra na presença dele, que glorifica o seu nome, que sente a sua presença nas mínimas coisas, aleluia. Esse modo, essa ação do Espírito Santo depende de como você quer ser usado. Se você quer ser
quer ser deixado, ser guiado, ser totalmente levado pelas ondas do Espírito Santo, então você recebe mais. Mas se você segura um pouquinho, você recebe menos. Nesta manhã eu quero dizer: deixa o Senhor usar a tua vida, deixa Ele conduzir a tua vida, porque você vai ser fortemente enriquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Talvez você esteja pensando no contexto de alguma coisa, mas João capítulo 16, verso 8, ele vai dizer assim: quando Ele vier, convencerá o homem, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz a transformação, é Ele quem muda o nosso caráter, é Ele quem muda a nossa personalidade, é Ele que transforma o teu viver em dias tristes, em dias alegres. Aleluia. Você pode perguntar assim: mas como eu faço isso? Lá em Isaías capítulo de número 30, 21, nos dá a resposta para isso. Tudo nós temos resposta dentro da Bíblia. O pessoal da mídia está rápido, né? Os teus ouvidos ouvirão uma palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, anda nele, não te desvia, nem para a direita e nem para trás. Sabe quem é essa voz que fala ao teu ouvido? Esse chama-se Jesus de Nazaré, esse chama-se Deus, esse chama-se Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que está conosco todos os dias, que quando nós vamos por qualquer razão querer nos desviar para a direita ou para a esquerda, Ele está dizendo: este é o caminho, anda por ele. E então nós vamos para Hebreus capítulo 12, verso 1, quando a palavra de Deus está dizendo assim: ó, e nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar do caminho. Então o versículo 2 diz: vocês devem olhar para Ele, para Jesus, como autor e consumador da vossa fé. É Jesus, irmãos, que está aqui dizendo: este é o caminho, anda por Ele, o alvo é este, a direção é esta. Não muda de direção, nem para a esquerda, nem para a direita, porque nosso destino é Canaã celestial. Aleluia. Então a primeira coisa feita pelo Espírito Santo na vida de um homem é transformá-lo em uma nova criatura. Os homens não podem compreender, irmãos, essa ação do Espírito Santo. Tem gente que não entende por que uma pessoa que era tal, hoje está tal. Como é que uma pessoa que outrora era todo desajustado, hoje ele está na linha e fala a palavra de Deus com ousadia. Isto é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com aquele coração que está em pedra, empedernido, e vai moldando ele, vai transformando ele. E ele vai sendo transformado em um agente do Senhor. Ele vai sendo modificado das suas imperfeições para ter uma vida de perfeição. Olha só, Gênesis capítulo 7, 17. A palavra de Deus diz que Deus chega para Abraão na idade de 90 anos. 17, verso 1. Aleluia. Chega para Abraão na idade de 90 anos, e fala com ele assim: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Já pensou, um senhor com 90 anos de idade, o Senhor dizendo assim: ainda dá tempo, ainda tem condições, você ainda tem capacidade, você ainda tem tempo para andar na perfeição, você ainda tem tempo de fazer as coisas certas, você ainda tem tempo de ser modificado, a tua vida não terminou, você ainda não acabou, existe uma oportunidade. Deixa Deus agir na tua vida, deixa o Senhor transformar o teu coração, deixa Deus mudar o teu caráter, e você vai se tornar um homem perfeito. Vivemos num mundo de imperfeição, mas o Espírito Santo testifica ao nosso coração, ao nosso ouvido, dizendo: muda nisso, muda naquilo, troca isso, troca aquilo, e seja fiel ao Senhor. Aleluia.
O início dessa modificação, dessa transformação na vida do homem, é o que nós chamamos dentro da palavra de Deus de regeneração. Aleluia! É o que nós vimos lá em Tito. Não é porque nós somos justos, não é porque nós merecemos, mas é por causa da misericórdia dEle. Ele nos lavou, Ele nos comprou, Ele nos regenerou e Ele nos renovou. Aleluia! Então o que é regenerar? O que é regenerar? Regenerar é tornar a gerar. Será que nós estamos gerando de novo? Me vem uma palavra de Jó no capítulo 14, verso 7, quando ele diz assim: há esperança para o ferido. Como árvore cortada, marcada para morrer. Ainda que na terra envelheça a sua raiz e no chão ela seja abandonada, o seu tronco venha a morrer. Contudo, ao cheiro das águas. Sabe que águas são essas, irmãos? Esse tronco aqui, ó, pode estar caído, já estar sendo contado pelos outros, morreu, acabou, não tem mais jeito, mas ainda existe um Espírito Santo, meu pastor, ainda existe um Espírito Santo que vela pela sua igreja, que diz: não morreu não. Ainda haverá um respingo de água, um cheiro de água, aleluia, e a igreja vai ser renovada, o Espírito Santo vai ser transformar, vai modificar, o teu destino estava pior do que você imagina, Deus vai mudar, aleluia, mas basta você clamar, para que esta água chegue, a unção do Espírito Santo venha, e a glória dele reine. Nem que tenha que ser feito como Elias, vá ao monte, suba. Tem alguma coisa aí? Não, não tem. Vá ao monte, suba. Tem alguma coisa aí? Não, não tem. Vá ao monte, suba e suba e suba. Tem alguma coisa aí? Tem. Uma nuvem do tamanho de uma mão é o suficiente. Diga: água abundante haverá. Nós seremos descedentados. A seca vai passar, a angústia vai passar, e o nome dele vai ser glorificado. Sinta a presença, irmão, pode sentir. Não é porque estou falando, mas é porque o Espírito Santo está aqui. É tempo de renovação espiritual. Renovar, regenerar, então, é tornar a gerar, é reproduzir o que estava destruído. Regenerar é dar nova vida, é revivificar, é restaurar a comunhão perdida lá no Éden. Aleluia. Regenerar é a doação da natureza de Deus dentro de um homem pecador. Pecador. Pensou, irmão? Um dia lá no jardim, quando foi feito, ele sopra nas narinas, eu passei a ser alma vivente. Lá no capítulo 20 de João 21, Jesus chega para os discípulos e diz assim, e eles passam a ser espíritos viventes. Mas a natureza do pecado tem me retirado da presença do Senhor, mas agora Ele faz em nós um transplante. Um transplante. Ele coloca a personalidade dele, a personificação dele dentro da minha, e eu me torno um filho dele. Com a graça dele, com a glória dele. O inimigo vem e eu tenho coragem de rebatê-lo. As lutas vêm e eu consigo vencer, porque ele está dentro do meu coração. Regeneração é novo nascimento.
É uma purificação total do velho para o novo. É o afastamento do pecado, das antigas práticas em coisas novas. Resulta numa mudança de vida. O homem triste é transformado em alegre. Aleluia. A alegria reina, entra dentro do coração e ele passa a ser radiante. Jesus mesmo falou isso em João capítulo 17, 24, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, na glória, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Aleluia. Está reservado para mim e para você essa mesma bênção. Regeneração é ser transformado em um ser novo. Nós entendemos isso lá em João capítulo 3, versos de números, os primeiros versículos do livro de João, quando ele conversa com Nicodemos, quando Jesus conversa com Nicodemos, e Jesus olha para ele, lá no verso 3, ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então eu preciso nascer de novo, eu preciso ser regenerado, eu preciso deixar Jesus entrar na minha vida e mudar o meu caráter, transformar a minha vida. No versículo 5 ele responde para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, na verdade, eu vou te dizer uma coisa: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino. E que água é essa, irmão? Palavra. E que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus, Consolador amado, que foi enviado para você em qualquer idade, para te acompanhar na jornada desta vida. Se você estiver observando a palavra, sendo guiado pelo Santo Espírito Santo de Deus, você terá direito a entrar nos céus. Você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te perguntar nessa manhã, você já nasceu de novo? Com base de que só os nascidos de novo poderão entrar e ver o Reino de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 5, está escrito assim, capítulo 8, verso 5 diz assim: porque aquelas pessoas que se inclinam para a carne, cogitam para as coisas da carne, mas as pessoas que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E nós estamos vivendo numa balança de dois pesos, irmão. Qual é o peso que pende mais, o Espírito ou a carne? Nós precisamos, como disse a palavra, mortificar esse efeito da carne todos os dias, porque ela quer sobrepor as coisas do Espírito. Mas o Senhor está contigo, o Espírito Santo te acompanha, e Ele está dizendo: melhor é assim do que assim, e assim você vai vencer. Então faça isso. O Espírito Santo é água derramada, que limpa. João 3,5 ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode, de jeito nenhum. Então o Espírito Santo é fonte de água, e ela precisa jorrar na minha vida e na tua vida. João 7,37 ele diz: no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: olha, se alguém tem sede, então venha. E no versículo seguinte ele diz: rios de água fluirão. Ou seja, você vai ter água para dar, para dessedentar quem está com sede. Não é bom nós falarmos com pessoas que têm palavras de Deus? Parece que muitas vezes vem uma palavra na hora certa, uma palavra colocada no lugar certo, ela tira todo aquele peso da nossa alma, né? Então o pleno completamento desse processo de regeneração, de transformação, de renovação espiritual da nossa vida vai se dar muito em breve, eu creio assim, no dia do arrebatamento da igreja. Então nós não vamos precisar de renovação, então nós não vamos precisar mais de santificação, então nós não vamos precisar mais de purificação. Nós seremos glorificados, seremos como Ele, estaremos como Ele e seremos como Ele. Por enquanto, irmãos, vamos preparando o nosso caminho. Aleluia.
A palavra de Deus registra em 2 Coríntios capítulo 3, 17. E ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Aleluia. Aleluia. E ele diz mais: onde está o Espírito tem liberdade. É por isso que nós glorificamos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós batemos palma, é por isso que os irmãos tocam os seus instrumentos, é por isso que os adolescentes vêm aqui e louvam com toda alegria. É porque nós estamos em Espírito de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí no mundo, irmãos, existe um outro espírito chamado espírito satânico. Aleluia, ele torna o homem escravizado, mas nós podemos dizer com grande voz e em voz alta: nós somos de Deus. 1 João capítulo 5 verso 19, ele diz assim: sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, num conceito, se nós pudéssemos dar, é deitado, prostrado, morto. O mundo está morto, está deitado no maligno, mas nós estamos em pé, na presença do Senhor, estamos vencendo, e de glória em glória vamos indo, até chegar o dia perfeito. Aleluia, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? A palavra de Deus está entrando aí no coraçãozinho de vocês? Então glória a Deus por isso. Queridos, libertos pelo Espírito Santo, agora transformados em homens espirituais, nós podemos face a face falar com Deus. Nós podemos cara a cara falar com Deus. A gente não consegue vê-lo porque nós somos humanos ainda, mas nós sentimos Ele pertinho de nós, pastor Zé Roberto. Quando muitas vezes nós vamos orar e a gente até se arrepia, porque sente a presença dEle no nosso lado. Isso é verídico, e Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, permaneça firme, não abandone a fé, não abandone. Lutas virão, mas para que isso aconteça, nós precisamos de uma coisinha chamada santidade. A santidade, ela complementa um processo da regeneração no espiritual. Romanos capítulo 6, versos 12 em diante, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes às suas concupiscências. Verso 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 14, aleluia, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo, não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça, a graça salvadora, a graça misericordiosa, a graça que me alcançou, a graça que te alcançou e que te remiu e que te regenerou, te transformou em um homem santificado, e que você, por isso, pela justificação e santificação, você consegue falar com Deus cara a cara. Aleluia, encontrá-lo em qualquer lugar que você esteja, Ele estará com você. Aleluia. Gálatas 5:16, ele vai dizer assim: Gálatas 5, digo porém, andai em espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. E o que é concupiscência da carne, irmão? João vai falar que existem 3 pecados que derrubam um homem: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o inimigo tem usado esse tipo de pecado para derrubar muitos grandes e também muitos pequenos. Mas o Espírito está dizendo para ti nessa manhã: não faça isso, não serve para você. O que é concupiscência da carne? É desejo imoderado de satisfação, é um forte apetite, é um desejo intenso de adquirir os bens materiais que se corrompem. Adquirir bens na modalidade
das coisas certas não é pecado e não é concupiscência da carne. Aquilo que Deus te dá, Ele te dá. Mas aquilo que nós tentamos adquirir por arrogância, isso é pecado. Isso é concupiscência. Nós, os santos queridos, precisamos ser transformados de glória em glória. Nós precisamos todos os dias entrar na presença do Altíssimo e dizer a Ele: renova em mim o teu amor. Eu olho para Davi no Salmo 51 e ele começa a dizer: não me retires da tua presença, não afastes de mim o teu Espírito. Todo dia eu tenho que clamar, irmão, isso aí. Jesus, a tua presença é o melhor para mim. A tua presença é o que me faz vencer. A tua presença é que me conduzirá mais um dia, e eu vencerei esse dia. Então não retire. E o salmista vai dizer: de manhã, ao meio-dia e à noite eu clamo, eu clamo, eu clamo. Muitos empecilhos têm chegado até nós. E tudo que tira o foco de Deus é empecilho, irmão. Tem gente que perde a direção de Deus até dentro da igreja. Porque se não for do jeito que eu quero, então não dá. E eu fico dentro da igreja, perco a graça, perco a presença. Então não vamos tirar o foco. O nosso alvo é Jesus. Precisamos sempre estar juntos, porque congregados, irmanados, na confraternização do Espírito, nós temos união. E a união é o que Deus prega. Somos um em Cristo Jesus. Isso também é um ato de regeneração. Isso também é um ato de renovação, desejo. Eu quero estar na igreja para estar junto com os irmãos, compartilhando com eles. Eu desejo estar lá para nós juntos em oração clamarmos a Deus. Eu desejo estar lá para juntos nós cantarmos um louvor ao Senhor. Eu quero estar lá para juntos poder pregar, ouvir a pregação da palavra de Deus, ela entrar no meu coração e eu mudar em alguma coisa que porventura a palavra exija que eu mude. Mas o Deus desse século, diz a palavra, que tem cegado as mentes das pessoas. Olha só 1 Timóteo, para concluir aqui, que as horas já passaram. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante, ele diz assim. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar quer dizer abandonar aquele princípio que um dia eu entendia por verdade e agora eu creio que já não seja mais verdade. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo de número 2. Pela hipocrisia. Olha só, o que é hipocrisia? Hipocrisia é falsidade, é dissimulação, é fingimento. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E depois os irmãos leem na sequência o que o apóstolo vai ensinar lá. Mas irmãos, nós estamos vendo isso. Tem se levantado muitos, e muita gente tem seguido a muitos. Parece que as mentes estão fechadas, parece que as mentes estão encravadas com alguma coisa em volta, que eles não veem para os lados as coisas que são verdadeiras, que a Bíblia fala. E nós estamos seguindo como animais, sendo levados para o matadouro. Mas que o Senhor nos abra a mente nesta manhã, e que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, transformando o nosso viver, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, e nós possamos ser a partir de agora, cada dia crentes mais fervorosos, mais alegres e mais felizes na presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Eu queria convidar o irmão ou a irmã a colocar-se em pé, por gentileza. Eu queria perguntar se aí há entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus e pudesse ouvir o chamado dele de Mateus capítulo 11, 28, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar paz para as vossas almas. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa de uma oração? Quem sabe o Espírito Santo falou na sua vida que precisa de uma transformação, uma regeneração. Quem sabe você precisa nascer de novo, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Você não entendeu ainda que a água que purifica é a palavra, e que muitas vezes o teu pensamento não é o mesmo pensamento da palavra, ou você está pensando em alguma coisa que alguém mandou você pensar, mas que o Senhor possa transformar o teu pensamento em algo que Deus possa se agradar. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Sai do seu banco. Se você está, quem sabe, parado pelo caminho, é uma hora de nós continuarmos, porque Ele está voltando. Vem aqui à frente, vem. Sai do seu lugar. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos. Tem alguém? Vem aqui. Não sinta vergonha não. Pode ser jovem, pode ser criança, pode ser irmão, irmã. O processo transformador do Espírito Santo, pela misericórdia dEle, alcançou a minha vida e a tua vida nesta manhã. Tem alguém? Não tem? Então nós vamos orar. Eu quero que você feche os teus... Posso orar, pastor? Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Enquanto eles estão ali louvando o Senhor com essa melodia, eu quero que você dê um pouco de liberdade ao Espírito Santo. Afinal de contas, nós somos pentecostal, irmãos. Aleluia. Se você puder glorificar o Senhor, glorifique. É uma manhã gloriosa na presença do Espírito Santo. Se você puder sentir a presença do Senhor, sinta. Quanto tempo você não fala em novas línguas, irmão? Oh, Espírito Santo de verdade. Se você puder levantar suas mãos, levante. Se você quiser glorificar alto, glorifique. Mas deixa o Espírito de Deus agir na tua vida nesta manhã. Aleluia. Pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, Jesus, serei um novo homem, serás uma nova mulher. Alguém pode dizer para você: não tem mais jeito, mas Ele está dizendo: tem jeito sim. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Jeremias diz assim: eu vou saciar a alma sedenta. Eu vou saciar a alma sedenta, e a alma cansada eu vou dar alívio, diz Jeremias. Se renovará. Aleluia. Aleluia. Não cessará os seus frutos. Não cessará os seus frutos. E viverá. Pai Santo, eu chego diante do trono da tua graça. Eu te amo, Jesus, de todo o meu coração. Aqui está a tua igreja, a liderança da igreja, Pai. Nessa manhã transforme os nossos corações, para que nós sejamos cada dia mais moldados pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso culto seja um culto racional, um culto prestado como serviço para Ti, santo e agradável, ó Deus. Que o Senhor se alegre com a nossa vida, que o Senhor venha e transforme tudo aquilo que tenha prejudicado o nosso encontro contigo, e que nós tenhamos liberdade, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nossa vida, de chegarmos ao trono da Tua graça e receber de Ti misericórdia, e sermos regenerados, transformados, renovados pela ação da Tua palavra. É o meu pedido, é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pra você, ao cheiro das águas